O mundo está se modernizando de forma muito rápida. Já pensou que o emprego de hoje, amanhã pode não existir mais? Nesse vídeo veremos alguns exemplos interessantes, digamos assim. Quer saber dessa e outras curiosidades? Então clica nos cards aqui em cima, deixa um baita like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, siga-nos nas redes sociais. Galera, compartilhe o vídeo. E se tiver alguma dica para temas de vídeos, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Vem comigo, vem! Curiosidade! E aí galera, de boa? Eu sou o Luciano Dantas e esse é o Curiosidade. Se você reparar bem, vai perceber que à medida que o tempo passa e tudo fica mais moderno, muitas coisas se tornam artigos de museu. É por isso que uma criança de 10 anos vai achar estranho se der a ela um disquete ou um pager. Acontece que não são apenas objetos que se tornam obsoletos, mas alguns costumes, tradições e profissões também. Galera, olha só. O despertador humano. Você acredita que já existia um trabalho assim? Essa profissão nasceu junto com o emprego, a partir da Revolução Industrial. Durante todo o século XIX, uma série de processos produtivos passaram da manufatura para a indústria. Vilas de trabalhadores foram surgindo ao redor dos parques industriais. Nelas havia um profissional encarregado de acordar as pessoas pela manhã, para que não perdessem a hora do trabalho. O primeiro despertador mecânico foi desenvolvido em 1847, mas popularizou-se algumas décadas depois. Durante esse tempo, era comum encontrarmos nos vilarejos industriais uma pessoa com um bambu ou uma vareta grande, com a qual batia nas janelas dos que os contratavam. Em alguns locais, usava-se uma zarabatana por onde o despertador humano atirava pedras na janela do cliente. Curioso que hoje, até mesmo os despertadores mecânicos já estão sendo aposentados pelos nossos celulares. Olha essa agora. Arrumador de pinos de boliche. Popularizado na Europa e Estados Unidos durante a segunda metade do século XIX, o boliche empregava pessoas, normalmente crianças, para arrumarem os pinos a cada jogada. A brincadeira remonta ao Antigo Egito. Tem na sua história o uso de escravos para a tarefa. Contudo, no mundo moderno, a arrumação dos pinos era uma profissão. Com o desenvolvimento de equipamentos mecânicos para a reposição, várias soluções foram criadas. A mais comum era colocar fios de aço presos à ponta dos pinos. Alguns arrumadores passaram a operar os equipamentos, até que o processo se tornou totalmente eletrônico, dispensando essa mão de obra. Galera, mais um emprego diferente, hein? E essa agora, caçador de ratos. Você já deve ter estudado sobre a peste negra na Europa. Ela foi causada por ratos e suas pulgas, que atacaram milhões de pessoas. Daí a importância dessa profissão no passado. Como naquela época não havia produtos químicos para que a dedetização que conhecemos hoje fosse feita, o jeito era contratar pessoas para controlar a infestação desses roedores. Os caçadores de ratos entravam em esgotos, bueiros, becos, sótãos e faziam isso usando armas, venenos, ratoeiras e até cachorros. Dizem que alguns caçadores capturavam os ratos para depois soltá-los novamente e com isso ganhar mais dinheiro. Isso te lembra alguma coisa? Outro fato surpreendente sobre essa profissão é que durante a Primeira Guerra Mundial, esses profissionais também comercializavam suas caças. Em outras palavras, eles vendiam ratos como alimentos, já que a falta de comida era gritante na Grande Guerra. Olha que interessante, cortadores de gelo. Essa foi uma profissão restrita a países em que a água congelava naturalmente. Antes da invenção do frigorífico, o congelador, das máquinas que produziam gelo, a primeira, a vapor, foi criada por James Harrison em 1856 para gelar a produção de uma cervejaria. Manter alimentos preservados pelo frio necessitava do serviço dos cortadores de gelo.
Profissão obviamente restrita a países em que a água congelava naturalmente. Há registros dessa prática no sul do Brasil, mas não como profissão. Em países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e outros países europeus, os cortadores de gelo eram encarregados de meterem-se nos lagos congelados, serrar grandes blocos de pedra de gelo, carregar numa carroça e levar à vila. A profissão era de alto risco. E os acendedores de poste? Exatamente, acendedor de poste, bela profissão, hein? Hoje, poucos sabem, mas antes de as cidades serem amplamente iluminadas pela luz elétrica, lampiões eram colocados em pontos estratégicos da cidade, e acendê-los era uma função muito apreciada. Os acendedores de lampiões entravam em cena no finzinho da tarde, com uma vara especial dotada de uma esponja de platina na ponta. Ao amanhecer, apagavam, limpavam os vidros e abasteciam quando necessário. Em 1830, na cidade de São Paulo, usavam azeite como combustível. Somente na metade do século, o gás chegou à capital paulista. No Rio de Janeiro, em 1850, o célebre Barão de Mauá iluminou a atual Avenida Presidente Vargas da mesma maneira. Os lampiões eram acesos com grandes varas, acesas na ponta, ou trazendo para baixo a lamparina. Ou seja, eles pegavam a lamparina com a vara, traziam para baixo. Por quê? Eles abasteciam ou apagavam e depois içavam de novo no poste. Na Europa foi sempre uma profissão assalariada, mas por aqui, além de profissão, era comum a realização do serviço por escravos, a serviço de algum poderoso da região. Que coisa, hein? E aí, estão achando interessante? Estão gostando do vídeo? Compartilha, galera! Compartilha, espalha esse vídeo, ajuda o canal. Interessante, né? Mas agora vocês vão ficar de cabelos arrepiados. A última profissão é muito interessante e esquisita. É o ressurreicionista. Já ouviram falar? Pois é, a profissão de ressurreicionista. O trabalho do ressurreicionista era, tecnicamente falando, o de roubar cadáveres de cemitérios. Com a expansão das escolas de medicina no Reino Unido do século XIX, os corpos humanos eram necessários para os estudos. Roubar um corpo era um crime leve e isso logo se tornou uma tarefa comum e muito rentável. Em 1832, um decreto definiu que corpos que não fossem reconhecidos no necrotério e os que fossem doados pela família do falecido deveriam ser usados nas aulas de anatomia, acabando assim com a prática de roubar túmulos. Ressurreicionista. Roubar túmulos para levar para as escolas de medicina. Que macabro, hein? Além de estranho. E aí, galera? Gostaram do vídeo? Muito interessante essas profissões, não é? Então compartilha. Isso ajuda muito o nosso canal. Deixe um baita like, ajuda a engajar. Inscreva-se, ative o sininho para não perder as notificações. Siga-nos nas redes sociais. E não esqueçam, hein? Vídeos todas quartas e domingos. Até o próximo, galera. Valeu!